Muito bem. Gente, vamos aí para mais uma aula de Direito Penal. Como eu disse a vocês, na aula anterior, neste momento nós estamos tratando dos crimes contra a liberdade individual, correto? Agora eu acho que nós chegamos nos delitos em que é mais fácil a gente visualizar esse ataque à liberdade individual, em especial a liberdade de locomoção, correto? Nós falamos dos delitos anteriores. Boa noite, Fernanda. Nós falamos dos delitos anteriores, em que nós tínhamos, sim, uma liberdade. Nós tivemos o crime de constrangimento ilegal, o crime de ameaça, né? Falamos aí da violência psicológica, falamos do stalking, enfim. Mas aqui nós vemos, nesses delitos que vamos falar hoje, nós vemos um efetivo ataque à liberdade, à liberdade individual, em especial ao direito de ir e vir, correto? Vamos aqui para os crimes, como sempre, projetar para vocês os slides. Qualquer questionamento, podem ir se sentir à vontade. Sequestro ou cárcere privado. Visualizam aí o slide, gente? Ótimo, visualizam o slide então, né? Eu tenho que verificar, Mônica, ainda não verifiquei para saber que dia é. Vamos lá, vamos para os slides. Qualquer questionamento pode me interromper, viu, gente? Vamos lá. Não, isso é de tráfico de pessoas, sequestro e cárcere privado. Muito bem, gente. Nós tivemos, para esse delito, uma dupla designação. Nós tivemos, para esse delito, um duplo nome jurídico. Vejam vocês que o legislador falou em sequestro e cárcere privado. Sequestro e cárcere privado. Na verdade, trata-se de um mesmo propósito, tratam-se de mesmas condutas, como nós vamos ver aqui. Na verdade, o cárcere privado, ele é uma espécie específica, ele é uma espécie assim, bem específica de uma modalidade de sequestro, podemos por assim dizer. O sequestro ele seria a privação da liberdade de uma maneira geral, qualquer privação da liberdade, direito de ir e vir, enquanto o cárcere privado, mais do que limitar a liberdade e direito de ir e vir da pessoa, seria também o encarceramento desta pessoa, a manutenção desta pessoa em um ambiente fechado, correto? Manutenção desta pessoa em um ambiente fechado. Artigo 148, vamos lá. E vocês vão ver que o legislador ele quis ser bem claro no sentido de indicar que, por meio do artigo 148, ele estava se referindo à liberdade de ir e vir, ao direito de ir e vir. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Como disse para vocês, o sequestro seria qualquer modalidade de limitação ao direito de ir e vir, ao passo que o cárcere privado seria a manutenção da pessoa em um espaço limitado que impedisse a sua locomoção.
correto? Pode ser, por exemplo, numa casa, dentro de um cômodo de uma casa, isso seria o cárcere privado. O sequestro seria o gênero do qual o cárcere privado seria uma espécie. Beleza? Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o crime, depois nós voltamos aqui nas formas qualificadas. Sujeito ativo, gente. Quem é que pode cometer o crime de sequestro ou cárcere privado? Qualquer pessoa pode cometer este delito. Qualquer pessoa. E, mais uma vez, toda vez que falamos qualquer pessoa, entendam, quando nós falamos que um delito ele pode ser cometido por qualquer pessoa, é que não há necessidade de nenhuma característica especial para o seu cometimento. Qualquer um pode cometê-lo. Sujeito passivo, da mesma forma, qualquer pessoa pode ser passível, né? Qualquer pessoa pode ser vítima de um delito de sequestro ou cárcere privado, sem nenhuma qualidade especial. Elemento subjetivo é o dolo, não existe a possibilidade de cometimento desse delito a título de culpa. Objeto material. Objeto material, vamos lá. Objeto material é a pessoa contra a qual é exercida, é a pessoa que tem a sua liberdade, o seu direito de ir e vir limitado, e o objeto jurídico é a liberdade, o bem jurídico que se quer proteger por meio da previsão do delito de sequestro e cárcere privado é a privação da liberdade. Agora veja, gente, é importante nós falarmos aqui, e logo de início, que sequestro, diferentemente do que a gente, por vezes, vê na televisão, o sequestro e cárcere privado basta a limitação do direito de ir e vir. Se tiver a exigência de pagamento de valores para a liberação da pessoa, aí não se trata de crime de sequestro e cárcere privado. Se trata de crime de extorsão mediante sequestro. Correto? No crime de sequestro e cárcere privado, nós temos simplesmente a limitação do direito de ir e vir. Se esta limitação, se tivermos a exigência do pagamento do resgate, do pagamento de um montante, né, para fins de liberação da pessoa, neste caso não se trata de sequestro e cárcere privado. Trata-se, sim, de extorsão mediante sequestro, ok? Que é um crime contra o patrimônio. O crime de sequestro e cárcere privado é um crime contra a liberdade individual. Beleza? Então é importante a gente ter essa distinção. Sequestro e cárcere privado é crime contra a liberdade individual, não está vinculado à exigência de pagamento de montante para a liberação da pessoa. Extorsão mediante sequestro é crime contra o patrimônio, e nele nós temos é um outro delito, e nele nós temos a exigência de pagamento de valores para que a pessoa seja liberada. Beleza? Então, elemento subjetivo, sujeito ativo, qualquer um, sujeito passivo, qualquer um. Elemento subjetivo, dolo, não existe a previsão do cometimento deste delito na modalidade culposa. Vamos lá.
Objeto material, a pessoa que tem a sua liberdade cerceada. Objeto jurídico é a liberdade. Beleza? Dentro da classificação, sempre apresentamos classificação referente aos delitos. É um delito comum. Por que é um delito comum? Porque não se exige nenhuma qualidade especial para quem o comete, não é? Não se exige nenhuma condição especial para que o seu autor, portanto, qualquer um pode cometê-lo. Se qualquer um pode cometê-lo, trata-se de um delito comum. É um delito material, porque nós temos uma alteração no mundo natural, né? Nós temos a privação da liberdade de uma pessoa, a pessoa é privada de sua liberdade. É um delito de forma livre. Essa privação de liberdade pode se dar das mais imagináveis maneiras possíveis, né? Você pode manter a pessoa trancada em uma casa, você pode mantê-lo trancado em vários ambientes, você pode mantê-lo amarrado, trancado, você pode mantê-lo sedado, enfim, você pode limitar a sua liberdade de locomoção das mais diversas maneiras. Correto? É um delito de dano. A liberdade, o bem jurídico protegido, que é a liberdade, ele não simplesmente sofre perigo, ele é efetivamente atingido. O direito de ir e vir é atingido, em razão disso é um crime de dano. É um delito comissivo ou omissivo. Comissivo ou omissivo. Por que comissivo ou omissivo? Porque, na verdade, nós vamos ver que a pessoa, aquele que... Isso, deixa eu voltar aqui. Porque nós podemos estar falando tanto de uma pessoa que limita voluntariamente, limita a liberdade de locomoção de alguém que seja plenamente capaz de locomover-se, como também nós podemos estar falando de uma pessoa que tem a obrigação de cuidado, com relação à vítima. Vítima essa que não tem capacidade de locomoção, como, por exemplo, tetraplégico, uma pessoa que tem alguma outra enfermidade que o impeça de se locomover, mas tem alguém que tem essa obrigação, uma pessoa que tem essa obrigação. Se essa pessoa não cumpre com essa sua obrigação e mantém essa pessoa que está sob os seus cuidados e a mantém em cárcere privado, ele vai estar cometendo esse delito, na medida em que ele vai estar privando a vítima de se locomover, não cumprindo com suas obrigações. Correto? É um crime permanente, porque, na verdade, para se falar em cárcere, em sequestro ou cárcere privado, a pessoa tem que ser mantida privada ela tem que ser mantida em privação de liberdade, não é isso? Então, para que a pessoa seja mantida com a sua liberdade privada, necessariamente nós temos que estar falando de um crime permanente. Ela tem que ter a privação da liberdade. Se faz necessário a privação da liberdade por um determinado espaço de tempo, trata-se de um crime permanente. É um crime unissubjetivo que pode ser cometido por apenas uma pessoa, nada impedindo que ele seja cometido em concurso de pessoas. Quando se diz um delito unissubjetivo, o que se quer dizer?
quer dizer que uma só pessoa pode cometê-lo. Porém, nada impede que este cometimento desse por meio de concurso de pessoas. Ok? Bom, gente, vamos falar aqui das qualificadoras, e a princípio estávamos falando apenas do CAPT, da figura do CAPT. Vocês viram que é um crime, considerando aí as nossas penas, e vocês vão ver outras modalidades aqui, os qualificados, que as penas têm um aumento considerável. Olha lá. Parágrafo 1º. No CAPT, a pena é só de 1 a 3 anos, certo? No CAPT, a pena é só de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º, a forma qualificada. A primeira das formas qualificadas, nós temos qualificação no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Parágrafo 1º, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Vou utilizar aqui. Vamos lá. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, portanto, tivemos um aumento de pena, pula de 1 a 3 para 2 a 5. Inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, ou maior de 60 anos. 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde mental ou hospital. 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Então, essas são as 5 modalidades, as 5 situações em que o sequestro ou cárcere privado passa a ser qualificado, portanto, a pena deixa de ser de 1 a 3 anos e passa a ser de 2 a 5 anos. O parágrafo 2º, ele nos traz uma situação em que a qualificadora faz com que a pena fique ainda um pouco maior. Olha lá. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou mental. Reclusão de 2 a 8 anos. Vamos falar sobre cada uma desses figuras qualificadas aí. Olha só, gente. Primeira delas, o inciso 1 do parágrafo 1º, refere-se a relações familiares. Quando o autor comete o crime de sequestro ou cárcere privado contra pessoas de sua família, e não são quaisquer pessoas, são ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, ou ainda, nessas 4 primeiras hipóteses aqui, são relação de parentesco. E na parte final, nós não precisamos de relação de parentesco, basta que a vítima tenha mais de 60 anos. Ok? Então, o inciso 1, ele fala das relações familiares e estabelece ainda uma possibilidade de qualificadora quando a pessoa possua mais de 60 anos, mesmo não sendo ela vítima. Perdão, mesmo não sendo ela familiar. Ok? Segunda possibilidade. Internação fraudulenta. Essa segunda possibilidade aqui do crime, da modalidade qualificada do crime de sequestro ou cárcere privado, nós temos quando a privação da liberdade é cometido mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital.
essa internação aqui, a internação, como dito, é uma internação fraudulenta, ou seja, em situações em que a vítima não necessita, não precisa ser internada, isso é relativamente comum ou pode ocorrer, né? Quando nós temos, por mais que nós tenhamos hoje aí um movimento antimanicomial, mas essa privação de liberdade pode se dar, sim, a gente pode subentender que a casa de saúde ou hospital, algo relativamente comum seria a internação em hospitais. Se essa internação se dá de forma fraudulenta, ou seja, sem a necessidade de que a vítima seja submetida a tratamento médico, ou pelo menos ao tratamento médico que consista em internação, porque de repente a pessoa pode estar sim precisando de tratamento médico, porém não precisa ser internada. Se a internação for internação fraudulenta, ou seja, quando não há necessidade da internação, neste caso temos também a qualificadora e a pena passa a ser mais elevada, como dissemos aqui, a pena passa a ser de 2 a 5 anos. Terceira possibilidade qualificadora, essa aqui é facinho de entender, né? Se a privação de liberdade dura mais de 15 dias. Como nós dissemos, o crime ele é um crime permanente, ele é um delito permanente, ou seja, a conduta ela tem que se prolongar no tempo. Qual conduta? A privação da liberdade. A privação da liberdade da vítima tem que se prolongar no tempo. Pois bem, se esta privação durar mais de 15 dias, está lá no parágrafo, está lá no inciso 3, se durar mais de 15 dias, a privação da liberdade, o sequestro ou cárcere privado será na modalidade qualificada. Ok? Vítima, ofendido menor de 18 anos. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Aqui é facinho de entender, né? Se o crime é praticado contra menor de 18 anos, sequestro ou cárcere privado contra menor de 18 anos. Olha lá, gente. Aqui é importante fazermos uma distinção. Localizem aí, por favor, o artigo 230 no Estatuto da Criança e do Adolescente. Localizem aí, por favor, o artigo 230. Boa noite, Jorge. Localizem aí, por favor, o artigo 230 do ECA. Joguem aqui no chat para a gente fazer uma rápida observação. Quem localizar aí, por favor. 230 do ECA. Muito bem, Marcelo. Não só Marcelo, Laís também. Vamos lá. Olha só, gente. No artigo 230 do ECA, nós temos uma previsão de crime também consistente na limitação da liberdade da criança ou do adolescente. Está aí no artigo 230. Olha lá. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único, incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Olha só, gente. A criança e o adolescente, nós sabemos que ele
é dito que, por serem inimputáveis, eles não cometem crimes, não é isso? Eles cometem atos infracionais, que são as condutas descritas como crime, porém praticadas por crianças e adolescentes, são chamados de atos infracionais. Da mesma forma, eles não são presos, eles são apreendidos. A limitação da sua liberdade é denominada apreensão, beleza? Veja só, se nós estivermos falando de limitação da liberdade exercida por qualquer pessoa, digo, pelas pessoas em geral, não é? Se tivermos a limitação da liberdade mediante sequestro, limitação do direito de ir e vir, mediante sequestro ou cárcere privado exercido por qualquer pessoa, e essa vítima for um menor de 18 anos, o delito é o do 148, parágrafo 1º, inciso 4. É o sequestro ou cárcere privado na modalidade qualificada com pena de 2 a 5 anos. Beleza? Se, porém, estivermos falando de autoridades incumbidas do exercício da sua função, se essas autoridades incumbidas do exercício de sua função, se elas privam, como consta aí da descrição, privam a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão em situação de flagrante de ato infracional, a sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional, ou seja, a situação não constitui flagrante de ato infracional, né? Ou seja, crime ou infração, crime ou crime, um delito, né, de uma forma geral, crime ou contravenção penal, gente, perdão. O ato infracional, ou seja, a conduta da criança, não constitui crime nem crime, nem infração. Toda hora esqueço, me falta o nome. Contravenção. Não é nem crime, nem contravenção penal. Se a criança não estiver no ato do cometimento, não se pode apreendê-la. Para apreendê-la, só se estivermos com uma ordem para apreendê-la em situação em que não configure flagrante, só se a autoridade estiver de posse de uma ordem judicial. Beleza? Então, se esta autoridade, um policial, que tenha a incumbência de realizar, no exercício da sua função, se ele procede de maneira errada na privação da liberdade desta criança ou adolescente, ele vai cometer este delito aqui previsto no 230. Então, esse artigo aqui do 230, ele é direcionado, é mais visível a sua aplicação para o policial, correto? Ou mesmo podemos sim imaginá-lo no cometimento, podemos sim imaginá-lo para o particular, podemos, apenas em uma situação, para os particulares que não, estou falando 230, para os particulares que não, os policiais, os agentes do Estado. Porque vocês sabem, vocês já devem ter começado a estudar direito constitucional, qualquer os agentes públicos, os policiais, eles têm a obrigação de realizar prisão em flagrante. Qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, correto? Qualquer pessoa pode, o policial tem a obrigação. Beleza? Então, se qualquer pessoa, sob o fundamento de que a criança ou adolescente teria cometido um ato infracional, se a qualquer pessoa do povo, sob esse fundamento, priva a criança de sua liberdade, o delito cometido vai ser aqui o 230. Se for um policial, da mesma forma.
Se, porém, essa privação de liberdade não tiver este fundamento de cometimento de ato infracional, mais uma vez, entenda, crime ou contravenção penal, né? Condutas descritas como crime ou contravenção penal, se o fundamento da limitação da liberdade da criança e do adolescente não for essa acusação de cometimento de ato infracional, neste caso, o delito será o de sequestro ou cárcere privado previsto no 148, na sua modalidade qualificada. Ficou claro, gente? Isso sem falar que o policial pode ainda, o particular responderia apenas pelo 230. O policial poderia responder pelo 230 do ECA e, além disso, por crime de abuso de autoridade. Tranquilo? Vamos lá. Menor de 18 anos, finalidade libidinosa, né? Entenda-se para finalidade sexual. E é importante, gente, quando se fala em finalidade, não precisa do qualquer delito de natureza sexual. Não precisa que o delito ocorra. Não se faz necessário, por exemplo, que haja o estupro. Basta que este sequestro ou cárcere privado que ela tenha por propósito fins sexuais. Basta isto para que fique presente, esteja presente, se configure a modalidade qualificada. Beleza? E no parágrafo 2º, nós temos ainda uma segunda modalidade qualificada, e esta com a pena mais elevada ainda, a pena passa a ser de 2 a 8 anos, no CAPT 1 a 5, no CAPT 1 a 3, na modalidade simples, na modalidade qualificada do parágrafo 1º, de 2 a 5, na modalidade qualificada do parágrafo 2º, de 2 a 8. Quando se resultar a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Se a vítima, se para ela resultar grave sofrimento físico ou moral em razão dos maus tratos, né, em razão de como foi realizada a privação da liberdade, se em razão da forma como foi realizada a privação da liberdade, a pessoa pode ter sido colocada em um ambiente terrível, a pessoa pode ter sido mantida amarrada durante todo o período, foi colocada dentro de um quarto, amarrada durante todo o período em que esteve em cárcere privado, não é? Nós temos N possibilidades de situações em que maus tratos ou forma de detenção podem resultar em grave sofrimento físico ou moral. E aí nós teremos uma pena aumentada nesse caso. Correto? É importante dizer, gente, que se em razão do sequestro ou cárcere privado, e aí nós temos essa figura prevista no parágrafo 2º, né? Os maus tratos e a natureza da detenção. Se no seu cometimento a pessoa foi agredida, dessas agressões resultou lesões, por óbvio que nós teremos aí o concurso material. O autor vai responder tanto pelo sequestro e cárcere privado, quanto pelas lesões provocadas na vítima, as lesões que a vítima sofreu, né, por ele provocadas durante o período em que a vítima esteve sequestrada.
ou foi mantido em cárcere privado. Aí vai dependendo da natureza da lesão sofrida, nós sabemos, vamos ter aí a responsabilização por lesão corporal simples, grave ou gravíssima. Beleza? Muito bem. Alguma dúvida aí a respeito de crime de sequestro ou cárcere privado, gente? Não? Beleza. E mais uma vez, para aqueles que foram entrando aí depois da aula, um erro, uma confusão que se faz, né, que para nós da área do direito não pode acontecer. Sequestro e cárcere privado são modalidades de crime contra a liberdade individual. No caso aqui, liberdade de locomoção, correto? Sequestro e cárcere privado são crimes que não têm finalidade de obtenção de recurso. Os delitos que têm, o delito que tem finalidade de obtenção de recurso é o delito de extorsão mediante sequestro, que é outro delito. Extorsão mediante sequestro é um crime contra o patrimônio. Sequestro e cárcere privado são crimes contra a liberdade individual. É a simples manutenção da pessoa, é a simples limitação do direito de ir e vir da pessoa. Lá nós temos limitação do direito de ir e vir, mais exigência de valores. Ok? Muito bem. Vamos falar agora de uma outra modalidade de crime que, infelizmente, ocorre com alguma normalidade, com alguma, não raramente, né, aqui no nosso sertão, no Nordeste, nas fazendas. Redução à condição análoga à de escravo. Redução à condição análoga à de escravo. Aqui, gente, também temos um crime contra a liberdade individual, a liberdade de locomoção, a liberdade, o seu direito de ir e vir, correto? Previsto aí no artigo 149. Vocês vejam que o delito, ele tem inclusive um nome interessante, não é o nome dele, é um nome comprido, é um nome grande, é uma expressão, redução à condição análoga à de escravo, que, como nós vamos ver aqui, nós temos, em suas modalidades, nós temos apenas uma em que temos o trabalho forçado, porém, outras situações em que não necessariamente temos o trabalho forçado, que é a característica principal do crime de redução à condição análoga de escravo. Toda vez que fala em escravidão, você pensa em trabalho forçado. Porém, este delito aqui, ele se configura não só quando a pessoa é forçada a trabalhar, ele também se configura em outras situações, como a gente vai ver. Por isso que se fala em condição análoga à de escravo. Não se trata propriamente ou tão somente de sujeição a trabalhos forçados, ok? Vamos ver aqui no 149, que a gente vai deixar aí ficar bem claro. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua liberdade de locomoção,
em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção por meio de dívida contraída em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da correspondente à violência. Vejam, gente, aqui no crime de condução, de redução à condição análoga de escravo, vocês estão vendo que a pena ela é uma pena elevada, né? Ela não é uma pena baixa, não, a pena de 2 a 8 anos. Além da multa, a pena acumulativa, a pena de multa acumulativa. Olha lá, vamos primeiro falar do CAPT. Nós temos a previsão de várias condutas aí alternativas. Nós não precisamos que o autor do delito incida em todas elas. Caso o autor do delito cometa qualquer uma dessas condutas, incida em qualquer uma dessas condutas, ele vai estar cometendo o delito. Correto? Olha lá. Nós temos, então, na primeira parte do 149, trabalhos forçados. Se uma pessoa é mantida, é obrigada a trabalhar, ou seja, se ela está trabalhando contra a sua vontade, nós temos o delito de redução à condição análoga de escravo, né? Entende-se que ela é mantida em sistema de escravidão, ela foi reduzida a uma condição semelhante à de escravo, quando? Se tivermos trabalhos forçados. Se tivermos jornada exaustiva, uma jornada incompatível, né? Se a gente for determinar, a pessoa não é obrigada a trabalhar, porém é obrigada a trabalhar, não é obrigada é obrigada a trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia. Isso é uma jornada exaustiva. Não é isso? Trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho. Se a pessoa for submetida a um trabalho em situações de qualquer natureza, em que ela, por exemplo, isso aqui é uma situação assim bastante peculiar. Eu vou te falar para vocês da experiência que nós temos lá na delegacia, porque, como logo vamos ver, a redução à condição análoga de escravo é de competência da Justiça Federal, é de atribuição da Polícia Federal. Essas condições degradantes de trabalho aqui é quando realmente nós temos que analisar a natureza do crime, correto? Nós temos que analisar a natureza do crime. Porque, por exemplo, existem alguns trabalhos que são degradantes por natureza. Existem alguns trabalhos que são degradantes por natureza. Por exemplo, a produção de carvão vegetal, nos fornos que a gente tem aqui, né? Para todo lugar que a gente vai aqui, a gente vê eucalipto, plantação de eucalipto. A produção de carvão vegetal. É óbvio que a produção de carvão em fornos, aqueles fornos, eles já são degradantes, é um trabalho degradante por sua natureza. Quando a lei penal fala aqui da ocorrência do crime, quando a pessoa é sujeita a condições degradantes de trabalho, está se falando de uma degradação além daquela que é da própria natureza do trabalho, correto? Além daquela que é da própria natureza do trabalho. Suponhamos, vamos pensar aqui numa hipótese bem absurda, suponhamos que nós estamos falando de não é fornecido
sequer roupas, vamos pensar aqui numa hipótese bem absurda, não é fornecido roupas para que as pessoas trabalhem lá dentro dos fornos, ou então não é oferecido os equipamentos necessários para que elas tenham condições, né, de trabalhar sem risco pessoal, sem risco pessoal. Quando nós temos aí, quando se exige os equipamentos de proteção individual, né, os chamados EPIs. Neste caso, nós podemos entender a presença das condições degradantes. Então, quando se fala de condições degradantes de trabalho, o que eu quero com isso dizer? É interessante se analisar a natureza do trabalho. Tem determinados trabalhos que são degradantes por natureza. A presença para configurar o crime, ele somente restará configurado se essa condição degradante for além daquela própria da atividade. Beleza? Restrição da liberdade de locomoção, se a pessoa for obrigada, né, for impedida de sair do local de trabalho, se a pessoa for impedida de sair do local de trabalho, se nós temos ali a manutenção da pessoa no trabalho mediante a privação de sua liberdade de locomoção, cerceamento do meio de transporte, aqui também, né, de certa forma, se aproxima com a restrição da liberdade, apesar de que na restrição da liberdade nós podemos pensar na manutenção da pessoa, obrigação de manutenção da pessoa no local de trabalho, impedindo o seu direito de ir e vir. O cerceamento do meio de transporte, tanto no não oferecimento de transporte, quanto no impedimento que a pessoa saia do local de trabalho, da mesma forma. Manutenção de vigilância ostensiva no lugar de trabalho, quando você mantém a vigilância ali, na vigilância ela não é voltada, nós não estamos falando aqui de vigilância patrimonial, nós estamos falando da vigilância com o único propósito de limitar o direito de ir e vir, né, de obrigar a pessoa a trabalhar, fazer com que a pessoa trabalhe. Apossamento de documentos ou objetos pessoais. Esse crime, gente, é importante dizer, esse crime ele é muito comum, e principalmente em fazendas, nessas fazendas afastadas, de difícil acesso, onde não tem meio de transporte público, correto? Uma das possibilidades, uma das formas de manter a pessoa trabalhando contra a sua vontade é esse apossamento de documentos ou objetos pessoais. Você retém os documentos, retém objetos de natureza pessoal, e se nós voltarmos lá no caput, nós vamos ver que essa retenção de qualquer meio, a sua locomoção em razão de dívida contraída, essa retenção, muitas vezes, ela se dá em razão desta parte final aqui do 149, em razão de dívida contraída com o empregador preposto. Ou seja, estou falando para vocês o que raramente, não raras vezes, ocorre, em que a pessoa é levada para o local de trabalho, como diz, para essas fazendas, ali é fornecido algo para ela a título de pagamento, ou adiantamento, ou mesmo, vamos dizer assim, vendas, né? Então, o próprio empregador, de alguma forma, cria dívidas do trabalhador para com ela e, como condição para pagamento dessas dívidas, se aposta dos documentos ou objetos pessoais de forma a que o trabalhador não saia, seja impedido de sair do local de trabalho
e ali se mantenha para pagar as suas dívidas por meio de trabalhos forçados. Correto? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, mas óbvio, o sujeito ativo, neste caso, é o patrão, não é isso? O empregador. Sujeito passivo é o empregado. E é importante dizer, gente, que para a configuração desse delito aqui, nós podemos estar tanto falando de emprego formal quanto emprego informal. Nós podemos estar falando tanto de emprego formal quanto emprego informal. Aquele que tem a carteira assinada, aquele que recebe salário, né, dentro das leis, aquele que tem recolhimento de contribuição previdenciária, recolhimento de FGTS, ainda assim ele pode ser vítima de redução à condição análoga de escravo, né? Ele pode ser forçado a trabalhar, ele pode ser submetido à jornada exaustiva, ele pode não ter as condições de trabalho, ele pode ser submetido a condições degradantes de trabalho, enfim, mesmo tendo carteira assinada, mesmo tendo recolhido os FGTS, contribuição previdenciária, correto? Essa circunstância não isenta o empregador do cometimento do delito, não. Elemento subjetivo é o dolo, somente é previsto o crime na modalidade dolosa. O objeto material são as pessoas que têm que são sujeitas aí ao trabalho, são sujeitas a trabalhos forçados, não é isso? Mediante qualquer dessas condutas aí indicadas no caput. O objeto jurídico é a liberdade individual. Fala-se também, e logo mais vamos ver aqui na sequência, fala-se também de crime contra o trabalho, direito ao trabalho. Portanto, gente, é um crime comum, pode ser cometido por qualquer um, desde que seja empregador. É um crime material. Nós temos uma alteração no mundo exterior, né, no mundo natural, na medida em que temos pessoas mantidas em condições análogas à de escravo. É um delito de forma vinculada. Por que o delito de forma vinculada? Porque no caput já traz as formas de seu cometimento, submissão, vamos lá, submissão a trabalhos forçados, a jornada exaustiva, condições degradantes, restrição de liberdade, cerceamento do meio de transporte. Então, o caput, ele traz todas as formas de cometimento do delito. Por isso que é um delito de forma vinculada. É um delito comissivo, não é? Nenhuma das suas figuras aí não podemos imaginar o seu cometimento por omissão. É um delito permanente, a pessoa ela é mantida na condição análoga de escravo, não é? Ele é um delito permanente, ele não se dá apenas em um único ato. É um delito de dano, as vítimas efetivamente sofrem um dano na sua liberdade de locomoção, e é um delito unissubjetivo. Mais uma vez, basta apenas uma pessoa para o seu cometimento, o que não quer dizer que será cometido por apenas uma pessoa. Tem algumas observações aqui, gente, que devem ser feitas com relação ao parágrafo 1º. Ao parágrafo 1º e ao parágrafo 2º. Vamos lá. A pena, no primeiro lugar, a respeito da pena. A pena ela é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, nós temos a multa aqui aplicada de maneira cumulativa, além da pena correspondente à violência. Toda vez que se fala em trabalho escravo, toda vez que se fala em escravidão, nos vem à mente, óbvio, né, que essa se dá por meio de violência. Só que, como vocês viram aí,
para a configuração do crime, não necessariamente se faz, não é necessário a presença, não é indispensável a presença da violência. Olha lá, condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, mas não necessariamente tem a violência, retenção de documentos, como eu disse para vocês, não tem necessariamente violência, cerceamento de meio de transporte, não tem necessariamente violência, ok? Então, por mais que a escravidão nos remeta à violência, não necessariamente para o cometimento do crime de restrição à condição análoga de escravo, não necessariamente o elemento violência tem que estar presente. Nós temos que saber o seguinte, que caso haja violência, e daí resulte lesão corporal leve, grave ou gravíssima, o autor, além de responder pela redução à condição análoga de escravo, além de responder pelo crime do 149, ele vai responder lá pelo crime do artigo 129, vai responder pela lesão corporal leve, grave ou gravíssima, a depender da natureza das lesões. Correto? Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. Mantém vigilância no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalho com o fim de retê-lo pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no trabalho. Então, veja, são as espécies a que eu já fiz referência aqui: apossamento de documentos, manutenção de vigilância, cerceamento de meio de transporte, restrição à liberdade de locomoção. Então, nós temos previsões. Dissemos que é um crime... Vamos lá na classificação? Dissemos que é um crime de forma vinculada, porque na sua descrição típica nós temos aí a previsão específica dos meios pelos quais o crime pode ser cometido. No 149, caput, nós temos lá submissão a condições degradantes, jornada exaustiva, trabalhos forçados, e aí no parágrafo 1º nós temos a indicação impedir o transporte com o fim de retê-lo, manter vigilância ostensiva ou apoderamento dos documentos, correto? São todas as formas vinculadas por meio das quais o delito pode ser cometido. E no parágrafo 2º nós temos um aumento de pena. Quais são os aumentos de pena? Se o crime é cometido contra criança ou adolescente, se o crime é cometido por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Se o crime é cometido por contra criança ou adolescente, ou se a motivação é preconceito de raça, cor, etnia ou origem. Ok? Muito bem. Bom, gente, no parágrafo 2º, já dissemos aqui, simulação de multa, caso de aumento. Assim, competência. Bom, gente, é importante dizer o seguinte: qual é a regra para se saber se um crime, qual é a regra geral para se saber se um crime é de competência federal ou estadual? Qual é a regra geral? A regra geral é a seguinte: se a vítima for a União, né, se a vítima for o governo federal, a competência será da Justiça Federal, a atribuição para a investigação será da Polícia Federal. Ok? Se, porém, o delito for cometido contra um particular, qualquer eles que seja ele pessoa física ou jurídica, se não for cometido contra o governo federal, se o delito for cometido contra o município ou contra o estado,
contra os entes federados, município, estado, ou contra os particulares, a competência nesse caso é da Justiça Estadual. Essa é a regra, correto? Por que eu digo que essa é a regra? Porque nós temos situações excepcionais em que há previsão da competência federal, mesmo quando o crime não é mesmo quando o crime não é contra a União. Uma dessas situações é a prevista no artigo 149. Olha lá. Lancem aqui para mim, por favor, vai lá na Constituição Federal, artigo 109, 5A e 6, e parágrafo 5º do artigo 109, por favor. Artigo 109 da Constituição Federal. Se quiser lançar o artigo 109 todinho da Constituição, pode lançar aqui, que fica mais fácil, não ter que ficar pegando, pincelando, artigo por artigo, inciso por inciso. Pode lançar o 109 aqui todinho no nosso chat. Vamos aí, gente, por favor. Artigo 109 da Constituição Federal. Pode lançar ele todinho aí. Para que a gente possa fundamentar para vocês o porquê da competência da Justiça Federal. Isso, pode seguir mais aí um pouquinho, Marcelo, por favor. Coloque aí novamente a partir do inciso 3. O que nos interessa é o 5A, o 6 e o parágrafo 5º. Olha lá. Isso. Vamos caminhar aqui. O 6 e o parágrafo 5º deve ser o parágrafo 5º do 6, então o parágrafo 5º do 109. E o parágrafo 5º do 109. Isso, obrigado. Só ficou faltando aqui, ó, o 5A, que cortou ele aqui. Pode colocar ele aqui embaixo na sequência, por favor. O inciso 5A, do 109. Vamos lá.
Há um entendimento, gente, beleza, muitíssimo obrigado. Há um entendimento que, como eu disse para vocês, nessas situações aqui, as vítimas são particulares. Então, pela regra geral, se é particular, deveria ser justiça estadual, não justiça federal. Justiça federal cuida apenas dos crimes contra a União. Porém, esta é uma situação excepcional com base na própria previsão legal. Vamos lá, artigo 109. Compete aos juízes federais processar e julgar. Inciso 5A. 5A. Vamos lá embaixo. 5A. As causas relativas aos direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação aos direitos humanos, o Procurador da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais, e por aí vai. O que é isso dizer, gente? Entende-se. Então, vamos lá. Primeiro dos fundamentos, grave violação aos direitos humanos. E o segundo dos fundamentos, vamos lá no slide. Segundo dos fundamentos, inciso 6. Inciso 6. Crimes cometidos contra a organização do trabalho e, nos casos de determinados em lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica, o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Então, veja, gente. Os crimes, o crime de redução à condição análoga de escravo, está previsto lá nos crimes contra as liberdades individuais, ok? Uma modalidade específica de crime contra o direito de ir e vir. Beleza? Apesar de estar previsto no Código Penal, lá no espaço próprio referente a crimes contra a liberdade individual, ainda assim, há uma interpretação jurisprudencial que, mais do que isso, o cometimento de crimes dessa natureza é um ataque aos direitos humanos, que é a previsão aqui do 5A, é um ataque aos direitos humanos, e, além disso, é um crime contra a organização do trabalho. Mais uma vez, por mais que no Código Penal esteja previsto no título dos crimes contra a liberdade individual, os crimes contra esteja previsto como um crime contra a liberdade individual, existe uma interpretação jurisprudencial com base na Constituição Federal de que se trata de um crime contra os direitos humanos e um crime contra a organização do trabalho, na medida em que nós temos um desrespeito a uma série de normas trabalhistas. Em razão disso, a competência para o seu julgamento deixa de ser estadual e passa a ser da Justiça Federal. Ok? Então, nós lá mesmo, eu tenho inquéritos de crime de redução à condição análoga de escravo, por mais que sejam vítimas. A coisa mais comum que tem aqui, na situação mais normal, são em fazendas. Em fazendas. Agora, vejam vocês que interessante, e aí vou contar para vocês um caso prático que aconteceu comigo. Artigo 243 da Constituição Federal. Marcelo, por favor, você está me auxiliando aí no dia de hoje. Artigo 243 da Constituição Federal, lance ele aqui no chat, por favor. Artigo 243 da Constituição Federal. Vamos lá. Olha lá. Artigo 243.
As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma de lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no parágrafo 5º. E aí, o disposto no artigo 5º. Ok. Olha só, gente, vou falar aqui só do caput 243, mais uma vez. As propriedades urbanas, rurais e urbanas, de vez em quando a gente ouve aí também falar em senhoras que são mantidas em condição análoga de escravo aí como empregadas, né, empregadas em casa. Esse dia mesmo eu vi na reportagem, senhora que por décadas ficou como empregada sem receber salário, empregada doméstica, né, sem receber salário em uma residência, em um jornal. As propriedades rurais e urbanas em qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Qual outra sanção prevista em lei? Por exemplo, o crime de tráfico de drogas, se estivermos falando do plantio de plantas psicotrópicas, ou o delito de redução à condição análoga de escravo. Ok? Então, veja, a pessoa vai ter uma dupla penalização. Primeira delas, falada aqui agora, vai perder o imóvel, seja ele urbano ou rural, né? Vai depender de onde está sendo mantido, de onde vai estar sendo cultivada a planta psicotrópica ou mantida a pessoa em trabalho escravo, mantido o trabalhador em condição análoga de escravo. Além da perda do bem, ela ainda vai responder pelos crimes, correto? E aí como disse a vocês, eu tive uma situação prática aqui em que o pessoal, em que uma fazenda aqui foi invadida, uma fazenda próxima aqui foi invadida, e o pessoal, os invasores, estavam demorando demais para ter o processo de desapropriação do INCRA, a desapropriação regular. A desapropriação regular. O que é a desapropriação regular? É quando se entende que a terra não está sendo explorada, e por não estar sendo explorada, nós temos uma desapropriação e a pessoa recebe uma indenização por isso. Ela tem uma venda, entre aspas, uma venda forçada da terra, mas ela recebe a indenização quando a terra não está sendo cultivada. Neste caso aqui, ela não recebe indenização, correto? Pois bem, nós tivemos aqui uma invasão numa fazenda próxima aqui, em que o processo de desapropriação regular, por meio de pagamento de indenização, ele estava demorando demais da conta. Como ele estava demorando muito, aqueles que haviam invadido, aqueles que haviam entrado na fazenda, eles levaram ao nosso conhecimento, eles apresentaram para nós que ali existiria trabalho escravo. Que ali existiria trabalho escravo. Aí, olha só a situação. Aí, vamos nós, quem seriam aqueles reduzidos à condição análoga de escravo? Seria o caseiro, a sua esposa e o filho. Só para vocês verem a situação. Aí eu fui ouvir essas pessoas. O caseiro trabalhava lá não sei quantos anos, era submetido a uma jornada regular, eu os ouvi, era submetido a uma jornada regular, tinha carteira assinada, recebia, se não me engano, quase 2 salários mínimos. Ok.
Condição 1. A esposa trabalhava na sede da fazenda, cozinhava, limpava a casa, era registrada, ganhava mais que salário mínimo, ou seja, emprego formal. Terceira situação, o filho. O filho era uma criança de 13 ou 14 anos, ele já não é mais criança, não, adolescente, de 13 ou 14 anos de idade. Esse adolescente trabalhava, não tinha carteira assinada e acompanhava o pai na tiração de leite das vacas. Tinha muita vaca na fazenda, ele tirava leite, utilização de ordenha. Aí vejam só, olha a situação. O pessoal que havia invadido a fazenda estava alegando trabalho escravo com relação ao pai, ao caseiro e à sua esposa, não tem o que se falar, né? Em razão do que eles nos disseram. A criança poderia caracterizar, porque aí nós vamos conversar com o pai e com a mãe. Ele é obrigado a trabalhar? Não, ele não é obrigado a trabalhar. Porque ele não tinha carteira assinada e, além disso, ele ganhava pouquinho, ganhava 300 ou 400 reais. Ele é obrigado a trabalhar? Não, ele não é obrigado a trabalhar. Ele estuda? Estuda. Ele estuda que horas? Ele estuda à tarde. Como é que ele faz para ir para a escola? O ônibus vem, passa aqui e pega ele. Vocês moram onde? Nós moramos numa casa separada da sede da fazenda. Como é que é a casa de vocês? A casa tem luz, tem água encanada. A casa toda estruturada. Né? Então, não, numa situação dessa, me perguntei, por que o menino, se o menino não é obrigado a trabalhar, por que ele trabalha então? Quando não, é porque ele gosta de acompanhar o pai dele na lida, não me esqueço. A dona falou assim, é porque ele gosta de acompanhar o pai dele na lida da roça, para aprender a tirar leite, para aprender a mexer com gado. Ele não é obrigado, não. Ele acompanha porque ele gosta de acompanhar o pai dele. Então, vejam, nós não temos, para caracterização do crime de redução análoga a escravo, né? Para caracterização desse delito, não é uma situação assim objetiva. Nós temos que olhar caso por caso. E nessa situação, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, em especial, a gente não pode ignorar o fato de que havia um grande interesse por parte dos invasores de que houvesse a desapropriação sob este fundamento, que a desapropriação seria mais rápida. Se houvesse a desapropriação sob o fundamento que ali tinha trabalho escravo. Só que, na verdade, pelas circunstâncias dadas, não dava para se falar em trabalho escravo neste exemplo que eu dei para vocês, não. Então, a desapropriação da fazenda tinha que se dar pelos meios naturais mesmo, se entendesse que ali a terra não era aproveitada, enfim. Beleza? Alguma dúvida aí, gente, referente a trabalho escravo? Redução à condição análoga de escravo? Algum questionamento? Não? Excelente. Excelente. Vou interromper a nossa gravação aqui, então. Beleza, claro. Professor. Oi.